porque nós não paramos, principalmente em época de recessos. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa live aqui talvez seja algo que vá mudar totalmente o jogo da sua vida e da sua prática clínica. Então, desde já convida vários amigos aí, aperta esse aviãozinho aí, ó, e envia para uma galera, porque tá muito legal. E outra coisa, tudo que eu vou falar aqui, quem é aluno PME sabe que vocês não vão perder nada, por mais que não fique gravado, mas vocês vão ter um benefício muito grande, tá? Vocês conseguem me ouvir bem? Me confirmem quem já entrou. Vocês conseguem me ouvir bem aqui? Que eu tive que ligar o ventilador, porque eu estou em outro cômodo da casa e o ar-condicionado está no outro quarto. Mas vocês conseguem me ouvir? Beleza, Bruna. Vamos lá. Ó, o que acontece? O propósito dessa live aqui não é trazer somente uma exposição de conhecimento, e sim uma forma de vocês usarem todas as informações na prática. Por quê? Hoje a gente vive num cenário totalmente saturado. Profissionais vindo de várias áreas diferentes para a musicoterapia. Aí tem professor virando musicoterapeuta, tem artista virando musicoterapeuta. Acabei de receber uma mensagem de um artista perguntando se poderia usar o nome dele artístico na área da musicoterapia. De imediato eu falei assim, ó, você está fazendo musicoterapia ou está fazendo uma arte? A gente está usando a música, mas nós estamos usando a música de forma científica. Então, nada mais justo e ético que usar o próprio nome, né? E não confundir as coisas. Então a gente vê um cenário hoje de vários profissionais vindo de diversas áreas e atuando diretamente na musicoterapia. E o que vai acabar acontecendo? Muitos desses profissionais, alguns vão ter certos conhecimentos, outros vão ter outros conhecimentos, e todo mundo se encontrando num lugar só. A diferença é que não pode ter muitas divergências na prática clínica, porque essas divergências acabam prejudicando vocês e principalmente o paciente. Logo, a sociedade vai ser também prejudicada, porque nós vamos ter indivíduos recebendo intervenções de forma inadequada. Hoje eu estou aqui para falar sobre diagnóstico, comportamento, estratégia, e eu quero lembrar você que tudo isso aqui tem que ser aplicado de forma prática. Por isso que o texto dizia o seguinte, da chamada: se você não seguir o que eu vou falar aqui, você precisa desistir da sua profissão. Ah, Jefferson, está sendo muito duro. Não estou sendo duro, estou sendo real. Se você lida com uma vida, né, e você é um profissional que aceitou com honra e ética cuidar dessa vida, você precisa fazer de forma adequada e com responsabilidade. Nada mais justo com você mesmo e com a sua área e com a sua profissão de você ser um profissional que contribui de forma positiva, tá? Sempre e de forma ética à musicoterapia. Então aqui tudo que eu vou falar não é negociável, precisa ser feito, tá? Um dos primeiros pontos que eu costumo sempre pensar é o seguinte: musicoterapia sempre vai abrigar ali alguns pilares. Primeiro pilar, é uma área que usa música. Segundo pilar, é uma terapia. Então esqueça todos os fundamentos e abordagens que levam a um tipo de ensino musical, tá? Pode ter uma abordagem que possa parecer ou ser semelhante, sim, mas ali tem objetivos específicos e terapêuticos para aquela intervenção acontecer. Ela não é para ensinar música, ela é para ser utilizada a música na intervenção, mas não é para ensinar o indivíduo a tocar um instrumento. O objetivo não é esse. Por mais que vocês talvez vejam aí pela internet alguns vídeos de uma galera e tudo mais, mas o objetivo é terapêutico. E terceiro pilar, você precisa ser musicoterapeuta para fazer musicoterapia. Vai uma pergunta aí para quem é aluno e quem
quer se arriscar. Eu consigo fazer musicoterapia não sendo musicoterapeuta? Me responde aí. Ó, gente, ó, já falei pra vocês que eu tenho vários amigos, e esse aqui, ó, o César, é um TO que quando eu sento com ele, meus ouvidos só ficam assim, ó. E aí, gente? Eu consigo fazer musicoterapia sem ser musicoterapeuta? O que vocês acham? Comentem aí. Consigo? Gi respondeu aqui, não consigo fazer musicoterapia sem ser musicoterapeuta. Ah, mas eu sei tocar um instrumento, eu consigo acalmar. Nem sempre a musicoterapia é sobre acalmar. A intervenção terapêutica nem sempre tem a ver com relaxamento, como muitos românticos da musicoterapia falam aí. Ó, a musicoterapia, como a Bruna disse aqui, ó, só com musicoterapeuta. E antes da gente entrar no assunto aqui, hoje como funciona a formação de um musicoterapeuta? Ela funciona por graduação, pós-graduação, né? Hoje aqui no Brasil existe uma gama grande de cenário profissional onde habilitou profissionais dentro de uma pós-graduação, onde é um tempo mais curto. Ele já é graduado em algum curso e ele tem a possibilidade de ser habilitado pela Lei Federal 14.842 de ser habilitado para ser musicoterapeuta através da pós-graduação dele. Mas também há a forma da graduação, que é o bacharel, onde ele pode atuar também ali durante os 4 anos estudando e depois atuando como musicoterapeuta. Ele também recebe esse aval da lei federal. Outra coisa, um dos pontos importantes é ética. Todo musicoterapeuta, uma vez que o musicoterapeuta faz a musicoterapia, não tem outra pessoa que usa a musicoterapia, somente o musicoterapeuta, existe um ponto ético que o musicoterapeuta precisa saber. Eu, como musicoterapeuta, posso fazer musicoterapia, por exemplo, com meus filhos, ou com a minha mãe, ou com um parente meu? Sim ou não? E aí? Gi diz, não. Por que não? Não existe uma construção, não existe uma observação profunda. Lembra que eu falo lá dentro da plataforma PME? Primeira sessão ativa com o paciente. Tem que usar avaliação? Sim! Não é negociável. Mas eu tenho que criar vínculo. Cria o vínculo, mas usando protocolos e avaliações observacionais. Não tira nada da sua cabeça. Usa protocolos validados, baseados com ciência. Sem protocolos e avaliações validadas com bases realmente científicas, você não está fazendo de forma adequada a sua prática clínica, beleza? Então, sim, primeira coisa, ser musicoterapeuta. Segunda, agir com ética. Não, com parente não vai rolar. E sim, você tem que usar protocolos observacionais. Começar, na primeira sessão eu só quero criar vínculo. Não, ali você já tem que começar a construir o seu plano terapêutico. Não é pular etapas e já direto numa intervenção. É observar, avaliar, planejar e intervir. O que eu tenho visto muitos profissionais por aí, tá? É fazendo tudo errado, que é o quê? Conhecer o paciente, coleta de dados da anamnese, na primeira sessão já intervir. Que isso, gente? Pelo amor de Deus, não dá vontade de falar isso não, mas vocês não parem de falar besteira. Parem de fazer besteira. Vocês precisam avaliar de forma profunda. E não vem com essa não de, tem que construir vínculo. Você consegue fazer isso se você se organizar. Hoje existem várias avaliações que a gente até fornece lá dentro da plataforma, tá? Validadas, que eu sempre falo, não é negociável, você tem que fazer, ponto, tá? Mas vamos lá para o nosso assunto, já entendendo agora brevemente o cenário musical. O material que eu estou lendo aqui, já vou falar sobre ele para vocês. Mas um ponto importante,
Quando a gente trata com o indivíduo, a gente tem que pensar da seguinte maneira: todo ser humano, ele não é um laudo, tá? Então, quando você pega um paciente, seja ele criança, adulto, típico, atípico, idoso, homem, mulher, você não pode classificar ele como um diagnóstico vivo. Ele é um ser humano. Então, ele ali responde aspectos dos seres humanos. Não tem um porquê você usar o diagnóstico dele para rotular ele, até mesmo porque você não conhece ele ainda. Você precisa conhecer ele. Então, um dos pontos é entender que os nossos pacientes, eles não são laudos vivos, tá? Outros pontos: todos indivíduos emitem, tá, comportamentos, e esses comportamentos precisam ser avaliados. Quer ver um exemplo? Na coleta de dados lá na anamnese, vamos pegar aqui uma situação de uma família. Disse que a criança, vou colocar aqui uma criança, tem um comportamento X. O médico deu essa informação para a família, laudou, registrou, e essa família passou esse registro para você. Só que o médico no encaminhamento não diz de forma mensurável como acontecem esses comportamentos. Estou mentindo? Quem é profissional aí já está atuando, pode dizer aqui nos comentários. Que é o que, ó, tem 14 pessoas aqui, vocês podem dizer aqui. Quando vocês recebem o encaminhamento do médico, diz exatamente de forma mensurável o porquê daquele comportamento, quanto tempo dura aquele comportamento, talvez o porquê, o que gera gatilho para vir aquele comportamento? Confirmem aí. Vocês recebem isso através de algum encaminhamento médico? Não recebe. Eu até hoje não vi. Eu sempre recebo um encaminhamento, ó, com o comportamento ali registrado. Mas receber de forma mensurável o porquê daquele comportamento surge, como ele surge, se ele está padronizado a algum agente externo ou interno, ele não vem. E qual é o papel do musicoterapeuta? E qual é o papel de um professor? Qual é o papel de uma família quando surge esse comportamento inadequado daquele indivíduo? Seja uma criança, seja um adulto, ou seja um idoso. Avaliar. Como profissional, terapeuta, o primeiro ponto é você entender o porquê aquele comportamento surge. Então, a coleta que você vai ter de dados que a família vai te fornecer na anamnese, ela não é o suficiente para você poder já intervir. Ó, um motivo aí para você já não sair intervindo naquele comportamento. Como eu vejo vários profissionais, tem 2 ou 3 sessões ali e fala assim, essa criança ela precisa falar. Eu falei, eu vejo isso em vários casos de supervisão que acontece dentro do PME. Eu falo assim, mas por que ela precisa falar? Tá, ela é não verbal, mas já parou para pensar que talvez a situação dela ali, existe muitas coisas que precisam ser fundamentadas no desenvolvimento dela, que o falar talvez não seja nem alcançável ali para ela naquele momento, e não deveria ser. Ela precisa respeitar o desenvolvimento dela. Quer ver um exemplo? Vou relatar aqui um paciente não verbal. Se você é musicoterapeuta ou você é terapeuta e acha que essa criança tem que falar agora, já corto você aí agora, com muita autoridade profissional. Por quê? Você já reparou ou já avaliou se essa criança, por exemplo, ela consegue compreender? Será que essa criança consegue visualizar? Será que essa criança consegue apontar? Será que essa criança tem uma autonomia? Então, ó, antes de você pensar na parte verbal, o que eu falei esses dias na supervisão, tenta imaginar e tenta avaliar como funciona a comunicação dela, a parte expressiva e receptiva. Não venha querer fazer falar, até porque musicoterapeuta, que talvez seja o caso de vocês, não é fono, tá? Vocês não são fono, vocês têm que contribuir para o desenvolvimento dela. Então, se numa equipe, por exemplo, de terapeuta já existe um fono, deixa isso para ele. Ajuda, contribua. Quer ver? Eu posso facilitar a comunicação desse indivíduo. Usar potes transparentes para que ele possa visualizar e me sinalizar, talvez um apontar, talvez um olhar, antes de eu querer intervir, querer estimular com canções para ele cantar. Não é sobre isso. Não é sobre isso.
É sobre você avaliar. Eu acho que o César colocou lá em cima sobre a avaliação. Você precisa usar protocolos validados observacionais no início de todo procedimento musicoterapêutico. Não é usar protocolos ou avaliações para intervir. Vocês precisam avaliar e observar. E não é observar coisas da sua cabeça, não, é observar a ponto de, na avaliação, trazer respostas ali para você poder agir diretamente, né? Se ali na minha observação eu percebo que a criança não tem um contato visual que deveria ter dentro do desenvolvimento dela, dentro do marco do desenvolvimento dela, o que eu preciso fazer antes de querer estimular ela para ela querer pronunciar palavras? Eu preciso trabalhar o contato visual para que quando ela chegue lá na fono, o contato visual dela esteja aprimorado para ela poder observar os movimentos dos lábios, da boca, da parte oral. Então tem que contribuir no desenvolvimento dela. Não é sair atropelando, abraçar o mundo no desenvolvimento dela. A intervenção precisa ser trabalhada de forma exata. Então, ó, indivíduos não são laudos. Todo comportamento precisa ser analisado de forma profunda. E outros pontos. O que é mais importante dentro de qualquer início terapêutico? Você precisa conhecer a história, você precisa ter afeto e entender a vivência e contextos de rotina daquele indivíduo. Suponhamos que a gente vai tratar um idoso e talvez ali, e eu vou de uma forma muito aberta perguntar para vocês e quero ver quem vai conseguir responder ou quem quer responder. Vou trabalhar com um idoso. A história desse idoso é que ele teve vários filhos, netos, e teve uma família. Os irmãos deles gostavam de Roberto Carlos, outros gostavam dos Beatles, outros gostavam de Zeca Pagodinho, assim, bem diverso, né? Só que ele, passado dos anos, ele começou a ter um problema de Alzheimer, tal, os irmãos deles não são mais vivos e tudo mais. Então você viu que ele conviveu em vários ambientes ali que deu a possibilidade dele conhecer vários aspectos musicais. Aí você vai trabalhar, você teve essa coleta de dados, viu que a música sempre fez parte da vida dele. Vocês, como musicoterapeutas, ou professores, ou cuidadores de idosos, o que você vai usar de música para trabalhar com esse idoso, por exemplo? Para criar talvez um vínculo com ele. O que vocês fariam? Que tipo de música ou que música você usaria com eles? Vou dar 5 segundos para vocês responderem. Quem é profissional e quer se botar no fogo responderia aqui. Porque aqui é um momento para a gente aprender mesmo, tá? Eu falei que essa live vai ser totalmente diferente para mudar a vida de vocês. E aí, o que vocês fariam com esse idoso? Alguém aqui, por exemplo, colocaria Beatles para ele? Ou Zeca Pagodinho? Tocaria? Então, o João botou assim, você tocaria Beatles para ele? Gito botou nenhuma. Agora, vou pegar essas 3 respostas. Ó. Um botou assim, o repertório que ele teve contato antes. Gi botou, não, tá, se botar pesquisar sobre o ISO dele, importante. Tá, com os familiares. Éder botou o que mais agrada o gosto dela. Pode ser ela ou ele, né? Mas ó, vou trazer aqui uma informação que talvez vocês não tenham prestado, alguns prestou, outros não. Na história dele, eu falei que os irmãos deles que ouviam Beatles, Zeca Pagodinho, Roberto Carlos, já tinham morrido. Já tinham falecido, né? Você acha que essas canções podem talvez trazer um benefício ou um prejuízo na vida desse idoso? Vamos parar para pensar. É um idoso. Teve contato com as músicas que os irmãos gostavam. Mas será que usar as mesmas músicas que os irmãos falecidos dele gostavam, talvez seja algo bom para ele? Sim ou não? Quem se arrisca a argumentar aí? Tassi botou depende. Urânia botou prejuízo. Vou pegar essas 2 respostas. Eu vou ficar com as 2. Ó,
Éder botou, às vezes pode ser traumatizante, poderia despertar alguns gatilhos, prejuízo, por isso não usaria. Eu vou ficar com a da taça. Por quê? Da Itaciara. Depende. Eu não avaliei. Eu estou pensando que dentro das nossas formações a gente não vai usar músicas que podem lembrar ou trazer um sentimento de luto. Mas eu não avaliei. Eu preciso avaliar. E como é que eu posso avaliar isso? Mais coleta de dados, né? Com a própria família. E talvez fazer uma breve avaliação com ele, que existe avaliações também para quem trabalha na gerontologia, se essa música, se esse repertório, que talvez os irmãos dele, que possa talvez lembrar os irmãos dele, seja algo bom ou não para ele. Então eu não vou nem ficar com depende, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com eu preciso avaliar. De imediato a gente já pensa, poxa, não vai ser legal. Pode lembrar os irmãos, pode ser algo ruim para ele e tudo mais. Mas eu não avaliei, eu preciso avaliar. É sempre esse ponto, gente. Tudo que a gente vai falar, eu sempre vou para o mesmo caminho. Avaliar. E como eu posso avaliar? Observando. Com coleta de dados, talvez ali com uma breve conversa com ele. Uma conversa com ele me traz muitas informações, né? Não sei quem aqui trabalha com idosos, mas muitas das vezes os dados e o histórico dele já vem pronto pra gente. E a gente não tem tempo, às vezes, de fazer a anamnese ali com um cuidador ou com uns familiares, ou é muito difícil. Mas quando tem essa possibilidade, foi o que eu disse, as coletas não são suficientes. Você precisa passar um tempo ali observando. Só observando, só olhando? Não. A avaliação observacional. Existem avaliações somente para observar. E observar de forma adequada, dependendo do diagnóstico ali ou dependendo do caso. Então, sim, é preciso sim avaliar. Um ponto importante aqui. Lembrando que esse material que eu estou lendo aqui, ele é um e-book que no final da live eu vou deixar o link dele para vocês poderem acessar nos meus stories, beleza? É um e-book que traz muita prática e para quem não está dentro do PME, né? Para quem não está dentro do Prática Doença Informada e quer ter esse e-book, seja você pai, seja você professor e terapeuta, vocês podem ter acesso também, beleza? Ó, a Bruna botou aqui, ó, minha graduação é em gerontologia e realmente é muita experiência que eles nos passam, muita. Quer ver uma coisa muito bacana para quem trabalha com idosos? Antes de você sair tocando, é conhecer a cultura dele. Você conhecendo a cultura dele, dentro da história de vida dele, você começa a entender o que você pode usar ou não de instrumento, de objetos, de formas de falar, formas de escutar. Então, quando você realmente avalia o trabalho, né, o tratamento, ele passa a ser bem desenvolvido. Você não fica perdido, você não fica, o que eu vou fazer na próxima sessão? Você não fica assim. Você planeja tudo da forma que deve ser feito. E o que acaba acontecendo? Você tem resultados. Quando eu falo de resultados, é você, por exemplo, registrar o prejuízo para que, através do registro do prejuízo, você possa mostrar e evidenciar e expor a evolução. Quer ver uma coisa totalmente inadequada? E se você é terapeuta aqui, ou musicoterapeuta em específico, não deve fazer é você registrar o diagnóstico, o prejuízo dele e depois registrar a evolução dele. E você pular a parte do desenvolvimento dele. O que acaba acontecendo quando você pula essa parte do desenvolvimento dele? Você não sabe onde pode regredir, o que vai regredir, ou o que regrediu, ou de forma detalhada o que você fez de estratégia para evoluir. Então você pula uma etapa totalmente importante. Então não adianta nada você hoje registrar o prejuízo e depois só registrar a evolução. Não é a evolução que está acontecendo aqui, porque a evolução ela precisa seguir um processo de desenvolvimento, onde toda a evolução dele que vai acontecer aqui
precisa ser exposta para os outros ambientes, escola, família e sociedade, para que realmente você possa evidenciar tudo que deu certo cientificamente para o progresso daquele paciente. Mas vamos continuar aqui. Ó, se eu fosse falar sobre estratégias práticas dentro da musicoterapia, muita gente pode falar, caramba, Jefferson vai falar de instrumentos, Jefferson vai falar de músicas, mas eu não vou falar. Por quê? Quando a gente fala de musicoterapia, como eu disse, a gente precisa observar pontos totalmente importantes. E dentro dessa observação, eu não posso reduzir a musicoterapia a somente falar sobre música. A musicoterapia, ela é uma área que usa música, mas usa música com base científica. Então não tem um porquê, por exemplo, hoje eu só falar de repertório musical com vocês, se vocês, por exemplo, ou eu não conheci o caso de vocês, que talvez não é sobre música aquele atendimento. Eu pego um paciente, por exemplo, e eu começo a pensar, poxa, que tipo de música eu vou fazer com esse paciente? Se esse paciente, por exemplo, nem gosta de música, e aí, como é que faz? Ele está ali porque colocaram ele. Vamos pegar aqui uma criança atípica, talvez uma criança não, um adolescente, que não, já zero música, nada, rigidez e tudo mais, não gosta de música. E aí, como é que você vai fazer aí? O que você vai trabalhar com ele dentro da musicoterapia? Alguém tem uma ideia aí? Quero ver a participação de vocês. Vamos imaginar um caso aqui, assim que eu faço nas aulas abertas lá dentro da plataforma PME, usar a participação de vocês. Alguém aqui se arriscaria? E daqui a pouco, ó, tem alguma, eu vou abrir aqui para algum convidado ou convidado, acho que pode ter 4 pessoas aqui, poder entrar para continuar a conversa, tá? Tássio, ó, pensou aqui, trabalhar a flexibilidade. Vamos anotar isso aí então, ó. Adolescente com rigidez. Talvez isso mude tudo na sua prática. Mas vamos lá. Todo mundo concorda aqui ou não concorda que é preciso trabalhar a flexibilidade com esse paciente? Quem concorda, fala assim, concordo. Quem não concorda, fala assim, não concordo. Porque eu vou jogar uma granada na mão de vocês. O caso é paciente, e um paciente com uma rigidez muito grande, e a gente precisa trabalhar com ele. Aí Tassiara botou assim, ó, concordo. E Tassiara botou assim, flexibilidade. Aí o João botou, concordo, usar o corpo, movimento e joga. Eu vou quebrar, gente, ó, eu vou usar esses termos até vocês se acostumarem com isso. Nenhum nem outro. Vocês não avaliam. Ó, Éder botou aqui, avaliar o tipo de abordagem que mais agrada a ele. Sim. Não, vocês não avaliaram. Eu falei rigidez, mas não falei qual tipo de rigidez. Existe rigidez emocional, rigidez cognitiva. Vocês não sabem, eu falei só rigidez. E talvez a família, como não tem um conhecimento técnico, só relate para você assinar na amnésia. Meu adolescente em casa é rígido. É rigidez, eu ouvi falar sobre rigidez, o médico falou rigidez, aí ela não escutou totalmente tudo e ficou com essa cabeça, ó, meu adolescente é rígido. Mas ela não te deu a informação suficiente. Ela não te deu que tipo de rigidez você é. Então não adianta a gente já pensar assim, ó, vou trabalhar flexibilidade. Será que a flexibilidade seja... Primeira coisa, protocolo observacional. Entender que tipo de rigidez você vai trabalhar com esse paciente. Bruna Madeira, eita, você não... Não, gente, eu só estou indo para o mesmo caminho. Se você, por exemplo, já intervir e achar, poxa, eu vou trabalhar flexibilidade com ele. Será que eu preciso trabalhar flexibilidade mesmo com ele? Alguém falou aqui que alguma coisa sobre agradar ele. Talvez seja isso. Então, talvez ele não seja rígido porque talvez as coisas que oferecem para ele não é do interesse dele. E se ele estiver dentro de uma condição atípica, a gente tem que tratar esse indivíduo de forma diferente e ajudar ele a estar dentro de uma sociedade
onde precisa respeitar ele, mas a gente precisa trabalhar o que precisa ser trabalhado nele de forma real, não é o que a gente acha. Então, antes de a gente sair, vamos trabalhar a flexibilidade dele, é vocês entenderem como funciona essa rigidez dele. Talvez ele vive num contexto onde tudo é imposto para ele, e quando tudo é imposto para ele, é claro que ele vai ser rígido. Talvez ele viva dentro de uma sociedade ou dentro de uma cultura ali familiar onde não dão nem opções de voz para ele. Então é claro que ele vai ser rígido. Talvez essa rigidez venha do prejuízo do diagnóstico dele? Sim, mas talvez não. Então por isso que, Bruno botou avaliar, avaliar, avaliar. Por quê? Sempre o que eu falo. O que a família vai te dar na anamnese de dados e informações, nunca, e isso é que eu brigo com qualquer profissional, seja professor, terapeuta, musicoterapeuta, psicólogo do TCC e tudo mais, não são suficientes para você poder pegar aquilo, confiar 100% e sair já tocando uma intervenção ali para o seu paciente. Você, como profissional, precisa ter um olhar observacional e dentro de uma avaliação validada para você poder fazer a intervenção correta, porque as informações não vão se tornar o suficiente. Para quem, por exemplo, trabalha aí com DEMUCA, quem trabalha com criança autista, vai ver que existem as tabelas lá, os gráficos, para seguir o progresso, para você poder acompanhar e mensurar tais comportamentos e ações. Por isso que é importante você avaliar. Se você já querer intervir, lascou. Eu tenho um lá que eu digo para ele, ele não é obrigado a nada ali, ele faz tudo o que precisa. Tá vendo? Ele te ouve porque você ouviu ele, você deu voz para ele, você criou um vínculo. Isso é criar vínculo. Criar vínculo não é você ter um abraço, um beijo, não, é você realmente ter um relacionamento com o seu paciente dentro de um limite ético. Então não adianta a gente sair. Vamos continuar aqui. Então, vou trazer outro caso para vocês poderem entender que isso aqui é importante. Vamos pegar aqui um idoso agora. Um idoso que você vai trabalhar com ele. Ele é típico, tá? Não tá com nenhum tipo de transtorno, não tem nenhum problema. Ele é um idoso, tá numa casa de idosos, está sendo cuidado ali, está recebendo alguns cuidados e colocaram musicoterapia ali para ele. Você é esse profissional que está ali, né? E o que vai acontecer? Você precisa trabalhar com esse idoso de alguma forma. Alguém saberia? Só que não, vou pensar aqui. Esse idoso, ele está lá no interior do Maranhão, por exemplo. Lá no interior do Maranhão. O que você, como profissional, faria para usar a musicoterapia com esse idoso? Alguém se arrisca aí? Alguém se arrisca? Cultura dele. Que isso, Tassiara está sendo uma das melhores alunas do PME. Você acha que eu levaria violão para ele? Você acha que eu levaria instrumentos de percussão para ele? Depende. Vamos lá, um senhorzinho lá do interior do Maranhão, com uma cultura totalmente forte aqui no Brasil. Você acha que eu vou sair jogando qualquer instrumento para ele, gente? Porque eu sei que na musicoterapia eu posso usar violão, eu posso usar instrumentos percussivos, eu posso usar teclado. Você acha que eu vou dar uma bola fora dessa, gente? Não vou, gente, não vou. Eu vou conhecer a cultura dele antes, para que tudo que eu vá usar de forma musical com ele possa realmente ir de encontro a ele. Ó, Bruna botou Maranhão. E eu nem sabia, hein, Bruna? Que vá de encontro a ele. Talvez o uso da voz para ele é interessante. Quer ver um caso que eu já ouvi? Uma musicoterapeuta levou vários instrumentos, né, para um grupo de idosos, e eles relataram assim: eu escutava esse instrumento no rádio
na minha adolescência, mas nunca tinha visto ele de perto. Olha só o quão a cultura daquele indivíduo ali é importante para ele e que precisa ser respeitado. Eu vejo hoje, e talvez vocês sejam esses terapeutas assim. Vocês compram instrumentos, mas sem pensar no uso deles. Vocês acham que porque eu vi um terapeuta, um musicoterapeuta usando um violão, teclado, bateria, tal, é legal com um paciente dele lá e eu vi, se você acha que aqueles instrumentos ali vão fazer sentido para os seus atendimentos e para os pacientes de vocês? Não vai. Por isso que eu tenho várias montagens de set diferentes para cada paciente. Ó, o Leonardo botou aqui, conhecer a cultura e trabalhar em cima disso seria a melhor forma de criar vínculo. Exato. Talvez seja o caso de talvez nem usar os instrumentos, num caso desse com um idoso. Talvez levar aquela jarra de água, aquele filtro de barro. Olha só, você botando um filtro de barro ou levando um filtro de barro e criando músicas sobre filtro de barro, porque aquele idoso talvez nunca teve contato nem com música, nem com instrumentos, mas ele teve contato lá no interior dele com um filtro de barro, porque a família dele fazia filtro de barro. Olha só, eu pensei nisso agora. Você está vendo o quão é importante você realmente conhecer o paciente de vocês? Por isso que você precisa realmente trazer muita inteligência e estratégia na sua prática. Não é sair fazendo Ctrl+C ou Ctrl+V porque um profissional X está fazendo, você fazer igual. Sim, você pode se inspirar e tudo mais, mas você precisa conhecer o seu paciente. Alguém, deve ser sim, porque era pra mim, tá ótimo, tá achando lá, o povo daqui gosta muito de uma paródia. Aí, tá vendo? Quer ver? Na minha época, vou trazer aqui um lado professor Jefferson, para quem trabalha aí com musicalização, e eu vou sair do consultório e da área da musicoterapia, mas vamos lá. Quando eu era professor de música, de escola mesmo, professor de musicalização, quando eu levava, e eu trabalhava em muitas escolas dentro de comunidade, quando eu levava a música para eles, vocês acham que eu levava a música clássica e tudo mais? Jefferson levava o funk, Jefferson levava as músicas modinhas que estavam ali enraizadas naquelas crianças. Ah, Jefferson, mas o funk nada, gente. Cultura é cultura, música é música. E para quem não gosta de funk, eu respeito, tudo bem. Mas você, como profissional, você precisa saber o que é alcançável para os seus alunos e para o seu paciente. Você é musicoterapeuta. Por quê? Se você não traz coisas que é alcançável ou que já está dentro da raiz dele, você não vai alcançar ele. Você vai impor algo para ele. Aí é diferente. Vai demorar mais ter o vínculo. Talvez até tenha, mas vai ser muito mais doloroso para você e para ele. Ai, de novo eu tenho que ir lá, mãe. O idoso, na verdade, quando a gente vê um idoso, o idoso quer conversar com você, né? A maioria ele tem muita história, ele vai sempre ter, ele vai correr de você, porque você só quer impor as coisas para ele. É difícil, então é importante vocês se atentarem a isso, tá? Ó, Gi botou, vou atender um sulista, vou levar uma cuia de chimarrão. Olha aí, maravilha demais. Imagina os dois tomando a cuia ali, cantando uma musiquinha e você nem tá falando sobre música com ele. Ele está vivenciando isso. E ali você tá com um objetivo, que é o quê? Construir um vínculo com ele para você seguir os seus objetivos terapêuticos. Nunca esquecendo disso. Tudo precisa ter um objetivo terapêutico. Ah, mas vai ter sessão que não vai rolar nada. Tá, mas você vai ter um olhar totalmente profissional para saber que aquele ali talvez não seja o momento para ele, para você fazer aquilo. Mas você tem um propósito ali, tá? Não estou falando sobre demanda não, estou falando realmente sobre ter um propósito dentro dos seus procedimentos terapêuticos. Tá fazendo tudo que eu estou falando aqui, tá fazendo sentido para vocês, gente? Se tiver fazendo sentido, bota eu aí que eu vou chamar uma pessoa vou jogar um caso novamente. Vai ser rapidinho, depois a pessoa sai de novo.
que eu vou jogar um caso para a gente discutir aqui, para a gente entender na prática alguns pontos importantes. João, vou convidar o João então, hein? E da galera que tá no fogo. Ô, Wesley. Ah, o Wesley aí, ó, Itaciado. Gente, eu chamei o João, mas aparentemente não foi. Ó, vou chamar ele aqui de novo. Não foi. Vou tentar de novo, hein, João? Entrar ao vivo. Convidei o João, mas não foi. Mais alguém? Vou chamar a Fran, então. Deixa eu ver quem botou aqui mais pra cima. Deixa eu ver. Vou na ordem. Pede pra entrar, Fran. Ou o João, né? Só dá senso peg aqui. Ai, minha informação. Gente, não tá indo. Alguém manda convite para entrar. Então, não tá indo, não tá indo. Foi, agora foi. Deixa eu ver quem aceitou. Deixa eu... Ah. E aí, Fran? Boa noite, pessoal. Boa noite. Vou encerrar aqui os comentários, só para a gente poder enxergar bem. Desativar os comentários. Ó, vamos lá, ó. Fran, Oi. vamos pensar num caso aqui. Vou pensar em 3 formas diferentes. Vou primeiro trabalhar com uma criança atípica, tá? E talvez muitos profissionais que estejam aqui talvez não tenham feito esse procedimento antes. Mas para quem é aluno PME sabe que eu sempre trabalho dessa forma, eu indico para todo mundo trabalhar dessa forma. Você vai receber um paciente na sua agenda, né? E a clínica te passou, ó, segunda-feira você vai ter um paciente na agenda às 15 horas e você vai fazer anamnese com esse paciente, né? Na anamnese, o que você como profissional vai fazer? Vai fazer várias perguntas, várias perguntas, Isso. né? Até mesmo para você poder trabalhar de forma adequada e tudo mais. Mas você, como profissional, você forneceria algo para essa família? Não é pegadinha, não. De suporte? Não sei. Você vai fornecer. Porque normalmente a gente pensa o quê? Musicoterapeuta, família, sentado um de frente para o outro, e você recebendo os dados, você coletando. A minha pergunta é: você vai dar algo para essa família? Algo, alguma coisa física? De início,
agir educadamente, né? Perguntar se querem tomar uma água, se estão à vontade e tudo mais. Acredito que um acolhimento é o principal, um bom acolhimento, né? Só isso? De início, antes de qualquer conversa, né? Antes de iniciar a anamnese, esse é o primeiro passo que eu faria com a família, né? Tá, então a família vai sair daí sem receber nada, só o copo d'água, o acolhimento, Ah, tudo mais, né? não, não. Não, fica despreocupada. Não estou dizendo que você está errada, não, tá? É que eu vou trazer uma Não, informação aqui que talvez possa mudar a vida de muitos aí. Mas você sabe que é já, mas é porque eu te peguei agora de surpresa. Assim. nesse caso, né, além do acolhimento, eu começaria a fazer a anamnese E só, né? normal, né? É Vou dar só, aqui informações que está dentro desse próprio e-book que eu vou disponibilizar para vocês. Uma coisinha. O e-book que eu estou falando é o que eu estou lendo aqui e que eu vou deixar o link nos meus stories para vocês poderem ter acesso. Quando eu faço anamnese, eu forneço algumas coisas para aquela família. Se for meu paciente é criança e tudo mais, eu forneço a primeira coisa, com autorização da clínica, um documento do uso de imagem e voz. Por que o uso de imagem e voz? Porque muitas das vezes eu posso ter que filmar algum comportamento, alguma evolução, algum desenvolvimento, algum processo com aquela criança. E por que isso é importante? Ah, eu nem vou filmar. Ah, beleza. Vai ter um dia que você vai filmar. Acredite se quiser, no mundo da tecnologia que a gente está vivendo hoje, você vai filmar. Acredite. vai Você vai precisar. filmar. É Você vai verdade, precisar. precisa. E correr com a autorização depois é muito difícil. Vou botar aqui uma situação que é para vocês se atentarem mesmo. Suponhamos que a família ama você. Você não deu ali na anamnese o documento de autorização de imagem e voz. E aquela família ama você, mas aquela família briga com a clínica. Futuramente, a clínica fez algumas coisas com ela. E o advogado dessa família vai falar assim, vamos procurar tudo de errado que essa clínica fez. E você tem um vídeo com o seu paciente no Instagram, por exemplo. E o que acaba acontecendo? O advogado acha o uso de imagem de forma indevida. Indevido, E o é que acaba verdade. acontecendo? O advogado ele não quer saber se você é um bom profissional, não. Ele quer saber se tem brechas para prejudicar a clínica para favorecer aquela família, com toda razão. A gente talvez É não seja o caso, verdade. estou fantasiando aqui. Mas olha só o quanto é importante a documentação do uso de imagem e voz. Então, na anamnese, precisa ser dado esse documento. Um outro... Isso, Pode falar. Quer falar alguma coisa? sim, estou dizendo assim, esse tipo de documento a gente já explica à família, né, os familiares, já quando se inicia a anamnese, né? Que a gente Sim, exatamente. precisa falar para eles que nós precisamos da imagem, até porque a gente precisa ver a evolução do paciente, né? Exato. Não é Então, para para divulgar no isso, Instagram, não. não, é para ver a É com evolução dele, caráter né? É científico. É necessário sempre para a bom gente. é importante até colocar na documentação que é com caráter científico mesmo, para você entender que não é para gravar para expor. Se ela não autorizar a exposição, nem faça isso. É para realmente você usar com fins terapêuticos, científicos. Só que ali na Isso. anamnese também eu forneço uma outra coisinha que é muito importante. E talvez isso aqui é um trunfo muito ético e muito importante para a família. Que quando a família recebe isso, você acaba mostrando para ela, sem verbalizar, que você realmente está ali com um profissional que vai contribuir na vida daquele indivíduo e daquela família. Que é a carta de apresentação. O que é a carta de apresentação? É uma carta onde você vai dar para a família lhe dizer o que aquele indivíduo, o que aquela criança ali gosta, não gosta, que tem medo, Ah, mas eu já estou fazendo isso na anamnese, eu já estou sabendo isso tudo, tá? Mas essa carta não é para você, terapeuta.
É para você orientar a família, dar essas informações de forma um pouco mais curta para outros profissionais, como escola, professor de natação, professor de. Por quê? Quando os outros profissionais que não são da sua área terapêutica recebem as mesmas informações que você, pode ter certeza que eles vão saber lidar melhor com aquelas crianças. E quando a família percebe que você não se preocupa somente na sessão da musicoterapia ou da terapia em si, e se preocupa realmente em orientá-la da melhor forma para esse indivíduo ser recebido na sociedade de forma adequada, você muda todo o jogo. No e-book tem um modelo de carta de apresentação que você pode fazer de diversas formas. Eu tenho vários alunos que faz carta em formato de Sonic, porque o paciente gosta de Sonic. Aí quando o professor, por exemplo, recebe aquela carta da família e fala, caramba, ele gosta disso, ele vai tratar aquela criança de forma totalmente diferente. Por quê? Quando você expande o desenvolvimento daquele indivíduo ali, nesse caso aqui, daquela criança para os outros ambientes, você contribui diretamente. Eu não quero que ali, na sessão musicoterapêutica, ele seja somente bem tratado. Eu quero que ele seja bem tratado ali também na aula de natação, na escola. Muitas das vezes, vocês que também já viveram em sala de aula, sabem que muitas das vezes, quando a gente recebe um aluno que está dentro de uma condição de diagnóstico, a gente não tem a aproximação dele. É aquele aluno que a auxiliar vai tirar de sala de aula, a auxiliar ou a família vai ter tempo reduzido com ele. Então, a gente não vai ter um contato direto. Agora, quando eu sei o que ele gosta, o que ele tem medo, o que eu posso fazer para me estar mais próximo dele em sala de aula, pensando como professor, eu vou chegar nesse aluno de forma adequada. E ainda vou educar as outras crianças dentro da sala de aula como tratar bem aquele indivíduo. Então, tá vendo? Ó, dois documentos que eu falei aqui. O uso de imagem e a carta de apresentação. Tem mais documentos? Tem, mas eu vou deixar para o e-book, porque aí vocês têm a oportunidade de ver lá, né? Mas vamos lá. Fran, tem agora para finalizar a participação da Fran aqui, tem alguma dúvida? Que já está atuando. Começou a atuar agora, eu já sei que está atuando já. É verdade. Pela minha ausência, você já sabe, né? Quando o pessoal começa a desaparecer, é trabalho. E pior que eu fico a consciência pesada, porque eu preciso estar junto, né? Bom, em relação a esse início, né? Assim, tá claríssimo, né? A carta de apresentação, o uso adequado de imagens, Sim. né? E algo mais que vem no e-book pra gente. Tá bom demais. Então, ó, outro ponto aqui que eu vou me despedir da Fran, vou chamar outro convidado para daqui a pouco a gente encerrar, que eles faltam 7 minutos para encerrar, mas é um ponto importante. Tudo isso que a gente está falando aqui, gente, pelo amor de Deus, você não faz, começa a fazer. Tudo que eu já relatei aqui e citei. Vocês não estão agindo de forma adequada, foi o que eu botei na descrição lá do título. Saia da profissão. Vai ser pelo seu bem, tá? E vai ser para o bem do paciente também. Porque se você não estiver fazendo de forma adequada, é melhor não fazer. Infelizmente, agora a gente tem que ser assim, tudo. Porque a gente não pode ter profissionais adultos já lidando de forma totalmente inadequada à profissão dele. A gente precisa de mais, tá? Fran, muito obrigado, tá? Obrigada a você, já estava com saudade, de verdade. Foi um prazer. Agora, como é que eu te tiro daqui? Como é que eu faço? Acho que você consegue sair, não consegue? Eu acho que sim. Deixa eu ver Tenta se aí. consigo aqui, viu? Espera aí. Tenta aí. Saiu. Gente, agora, ó, para a gente finalizar, eu vou convidar só mais uma pessoa, mas só aquela que tiver uma dúvida muito braba para a gente poder responder aqui. E lembrando que eu vou deixar um link bacana nos stories para depois vocês poderem ter acesso. Mais alguma dúvida? Alguém aqui quer relatar? Ou eu posso trazer um caso aqui e a pessoa entra para tirar dúvida em relação a esse caso? Trouxe um caso infantil, né?
Eu acho que vou deixar passar de 9 horas. Trouxe um caso infantil aqui. Mas vamos trazer aqui um caso. Vamos agora para a adolescência. Um caso onde um adolescente gosta de músicas melancólicas, né? Aquelas que trazem down mesmo, bem para baixo, tudo mais. Ele talvez tenha, talvez não, tem alguns aspectos propícios a estar iniciando uma depressão, tá? E você, como musicoterapeuta, já passou da etapa da anamnese. Você, por exemplo, está ali precisando ter um protocolo observacional validado para poder trabalhar com esse adolescente. Alguém se arriscaria em entrar aqui para a gente falar sobre esse caso? Trabalhar com adolescente não é mole, não. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Então, para quem já ouviu o caso, um caso adolescente, início de uma possível depressão, gosta de músicas melancólicas mesmo, e você, como musicoterapeuta, já passou da etapa de anamnese, mas precisa ali usar um protocolo observacional para poder trabalhar com esse adolescente. Alguém quer entrar? Se não, vou chamar, hein? Uri pode. Claro que pode, Uri. Vou chamar, hein? Entrar o. Chamei. Uma questão multidisciplinar. Ale. Opa, peraí. Tá. Opa, Deixa eu desativar. boa noite. Boa. Boa noite, Uri. Hoje eu conheci o Uri sem querer. Sem querer, sem querer. Não foi, Uri? É Uri ou é Uri mesmo? Isso, é Uri. U-R-I. Uri? Uri. Uri. Pô, nome bonito, não. Diferente. Top. Mas vamos lá, qual é a sua dúvida? Cara, então, você falou assim, tá, um adolescente Aham. que gosta de música melancólica, certo? Gosto de música melancólica, mas já foi, talvez, já passou ali por um, um certo possível diagnóstico já de início de depressão. Uhum. E Então, a aí? primeira coisa, eu penso assim, nem sempre a música melancólica vai levar à depressão, certo? Sim, sim, sim. Às vezes a pessoa gosta de ouvir música melancólica, Uhum. mas no caso dele, é porque assim, nem toda música melancólica é depressiva. Eu teria Concordo. que... Talvez eu Existem... tenha botado eu botei a música melancólica já com essa possível depressão para talvez já mexer no caso já de forma bem, bem exata, porque uma coisa talvez não tenha a ver com a outra, talvez, tá? Então, o meu caso seria esse, é procurar alguma coisa que fosse mais ou menos nesse rumo, assim, ele gosta de coisa melancólica, mas que não Uhum. fosse uma coisa, assim, destrutiva, saca? Até entender o que ele curte, tá ligado? Tá, vou mexer mais no caso. É um tipo de adolescente que não quer ter contato com instrumentos, assim, realmente ele não quer tocar os instrumentos que você oferece ali com ele. Adolescente não é ele, não. Olha só, você tá falando, eu não sou adolescente já, tá? Eu tô com 26, já passou. Jovem adulto, tá? Ah, Embora eu tenha essa carinha. mas vamos parar para pensar aqui. Acho que um dos pontos importantes, inicialmente, é avaliar. É seguir sempre esse caminho. Só que tipo de avaliação? Qualitativa. Quando eu falo sobre avaliação qualitativa, que é uma coisa que dentro do PME a gente tem uma turma de avaliação que já está na turma 2, que vai iniciar as aulas segunda-feira agora, a gente pensa de várias formas o que a gente pode fazer numa avaliação, né?
E a avaliação qualitativa vai te dar informações precisas de como você pode trabalhar ou de os relatos das ações daquele adolescente. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que ter uma escuta muito sensível da vida dele. Por quê? Como você disse, o que ele mais gosta é música melancólica. Você acha que eu, como profissional, vou tirar isso dele de imediato, assim? Pum. Mas aí é uma pergunta agora profissional. Uri, eu sei que você ainda não está atuando, certo? Uma pergunta que eu quero que você arrisque assim, responder, até mesmo para a gente trazer uma resposta adequada. Você usaria ali na primeira sessão uma música melancólica com ele? Eu tenho só ele de aluno? Se eu tenho De só ele aluno de não, aluno? não, como paciente. Tá bom, perdão, paciente, desculpa. Como paciente, é. Você usaria uma música melancólica com ele? Se eu tenho só ele de paciente. É a primeira aula. A primeira sessão. É a primeira sessão com Não, você. se ele é um paciente, de primeiro eu sei que ele gosta de música melancólica, ele teve um problema com depressão, eu não vou usar uma música nesse sentido. Eu preciso ouvir. E travou, repete de novo. Se é a primeira sessão com ele, eu tenho o diagnóstico dele, já veio pra mim, né? Igual você falou aí. Sim. Que ele é uma pessoa que teve depressão, certo? E ele Não, gosta tá no princípio, ele tá num princípio. Tá num princípio, não, não usaria. Não usaria. Não usaria? Não. Mas aí como é que você vai conversar com esse paciente, por exemplo? Porque ele não gosta de ouvir nada. Você pode, então, fazer alguma coisa ali com a música. Agora, não usar... Então... É difícil, né? É difícil, é difícil. Vamos parar para pensar. Se a gente vai pensar de uma forma de avaliação musicoterapêutica clínica ali, né? Já querendo criar um vínculo com aquele paciente, é você entender o que foi de coleta de informação que você recebeu da família. Será que as músicas que a família identificou como melancólicas são melancólicas mesmo? Esse é um ponto. Foi o que eu falei já no começo do vídeo, já. Que, tipo assim, para eles, talvez para quem também não entende de música, geralmente família nem sempre entende de música, que para eles é melancólico, às vezes é só uma música mais chill, né? CHILL, entendeu? É uma coisa mais... Sim, sim. Quer ver um ponto legal também? Quando a gente pensa em música melancólica, a gente pensa naquelas músicas para baixo, tal, tom menor, rítmica realmente fragmentada ali. Eu posso ter esses mesmos aspectos harmônicos, melódicos e rítmicos em músicas animadas, por exemplo. Como também posso ter o contrário, uma música muito alegre com uma letra muito triste. E aí, então, vou pro mesmo caminho que eu tenho que falar desde o início aqui, avaliar. Aí a avaliação não é somente observacional ali, não. É totalmente musical e precisa do seu conhecimento musical. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó. Vocês pensam em que tipo de música? Que música é essa? Então, de primeiro eu pensei em música clássica, isso pra mim é música de casamento. E nada a ver com casamento. Eu estou pensando aqui em algo triunfal. Mas aí vão pensar, caramba... esse casamento é triunfal. É exato. Tudo que é triunfal tem um sentido de marcha, né? Tem várias músicas aí, ó, que usa esse sentido. E quando a gente pensa em triunfo, a gente já levanta um peitão, casamento, se for casamento. É a gente recebendo a noiva, o noivo, a gente feliz, esperando algo. Ou pode ser um exército recebendo um rei. É totalmente... Olha só como é que são contextos diferentes, mas usando o mesmo tipo. Quer ver uma coisa que usa muito isso? Hinos nacionais, hinos de futebol. Sempre começa com esse conceito. Tem algo triunfal, aquela orquestra de sopro. E olha só, totalmente um contexto diferente, usando um conceito de arranjo. Então, avaliar. Mas já você não tem tanto conhecimento musical. Procure. Onde pode ter? Dentro do PME. Mas, ó, é importante a gente se atentar a isso, porque vamos pensar agora de forma muito mais específica na parte melancólica. O que realmente traz a melancolia ali? Quando ele escuta, ele fica melancólico ou ele fica feliz? Isso, para mim, é o mais importante. Porque pode ser melancólico para mim, para ele não. Quer ver?
Eu num show de rock, eu fico assim, ó. Caraca, eu fico melancólico. Eu fico para baixo, porque aquilo não tem. Quando é um amigo meu que gosta muito de rock, ele fica animadão. Então, o que que vale? É o rótulo que a gente coloca ali ou que o indivíduo recebe? Eu, por exemplo, se eu escutar tipos de rock, cara, eu gosto pra caraca. Mas tem tipos de funk que me dá o mesmo sentimento. E olha que eu nem sou de escutar funk. Mas o que mais me chama a atenção no funk, por exemplo, são os tambores. Tu, tá, tu, tá, tá, tu. Eu nem imagino a letra, nem nada, não. Estou imaginando como se fosse um tambor mesmo, os africanos e tal, os atabaques. Então, O que olha, eu ia pode falar falar. é isso. Tem, por Então, exemplo, tem um samba, né? Na verdade, um pagode. Que o cara fez. A letra da música é sobre suicídio, né? Um cara que tá se despedindo. Mas é um samba, né? É super alegre e tal. Entendeu? Aí, por aí, ó. exemplo, eu gosto muito de ouvir samba choro. Choro, samba canção, né? O samba é muito alegre. Aí tem músicas que são muito tristes, né? Tipo, a E traz. letra. Mais a letra do que o Quer ritmo. ver uma coisa que a gente canta animadão, abraçados? A gente nem se conhece, mas a gente canta abraçados, para quem bebe, bebendo junto, para quem não bebe, se abraçando. Música do Legião Urbana. Uhum. A gente Pai de canta com uma filhos. emoção, canta com uma emoção. Na, na, pra quê? Mas você vai analisar a letra, você fala, eu tô É. cantando isso. Mas você viu o conceito de arranjo que foi colocado na música? Então é muito importante. É a mesma coisa você pegar um adolescente e pôr no estado desse, talvez ali com ele uma conversa mediada usando a música de forma passiva. Nem ativa, ele não precisa tocar, você precisa também não estar tocando com ele. É vocês dois ali de forma passiva, tendo um contato com a música que ele gosta e você fazendo uma conversa ali com ele. E você Então, mediando isso. Pode então, falar. só um pouquinho. Primeira coisa, você falou de escutar o paciente, certo? Sim. Escutar o paciente. Beleza. Então eu vou escutar ele. Primeira coisa, eu vou ignorar o diagnóstico que a família deu, porque nem sempre a família sabe o que está passando. Aquele indivíduo. E lembrando que pode ser diagnóstico vindo da família, que às vezes a família omite muita coisa que o médico diz. Então, por isso que até nas anamneses, eu aconselho vocês, pede um encaminhamento do médico. Não confia fielmente na palavra da família, não. Ah, eu quero um encaminhamento, tira uma foto para mim, me dá tudo certinho e tudo mais. Fechou. Beleza. Aí, segundo, vou conversar com ele. Vou conversar com ele, entender o que ele gosta de ouvir de música. Sim. O que se ele gosta mais na música é o ritmo, se é o arranjo, se é a letra, se é a história. Certo, é isso. Instrumentos, por exemplo. Instrumentos, ok. Trilha. Quer ver? Um adolescente é muito. Aqui não são dicas, tá? São orientações. E lembrando que cada caso precisa ser trabalhado de forma profunda, com supervisão e tudo mais. Então aqui são tudo fantasias. Mas adolescentes, eles vivem num mundo totalmente já beirando o que os adultos vivem, né? Então, trilhas sonoras de filmes é bacana, de desenhos, doramas aí. Esqueci o desenho, gente. Coreanos? Não são coreanos, são coreanos. Mangá, anime que você tá falando? Mangá, anime. Gente, ali vocês podem trabalhar de diversas formas. Ah, mas eu estou trabalhando com fisioterapia, sim, porque você está precisando avaliar para você chegar numa intervenção adequada. Não tem por que eu já sair impondo as coisas. Quer ver quebrar a cara? É você já sair impondo. Ah, não, adolescente? Ah, eu já sei que trabalhar com ele. Não. Você vai tomar muito tapa na cara. Eu já fui assim, de caramba, é adolescente? Ah, eu já sei que trabalhar com ele. Chegou lá, muda tudo. Quando eu faço o protocolo observacional, muda tudo. Porque o que eu achava que ele gostava, foi me relatado, ali em conversa comigo, ele mostra totalmente coisa diferente. Aí o que eu tenho que fazer? Usar realmente o que é real para ele, o que está sendo real para ele, não é somente o que. Por isso que eu falo, as informações que vocês recebem na anamnese não são suficientes. Vocês precisam passar o pente fino o tempo todo. E até mesmo porque se o paciente vai crescendo, cada vez mais ele vai conhecendo o mundo. Por isso é importante. Beleza? Mas, quer tirar alguma dúvida? Não, então, eu tenho todas as dúvidas, né? Porque eu não comecei a cursar musicoterapia, então. Tudo tem que estar perto. É.
Então, tirou todas as dúvidas, então? Não, então, Uma quando das, você né? tiver, Uma das. quando você estiver falando, aí eu tô Tá nela, estou tirando, ouvindo. tá. Pronto. É, só Mas isso? beleza. Só Bom, meu isso chefe, aí. Pô, foi um obrigado, prazer, viu? tá? Eu que Foi um agradeço. prazer. Que a gente se veja mais nas aulas abertas. Demorou. Beleza. Vê se você consegue sair. Cara, Deixa eu ativar aqui os comentários novamente. Ó, uma galera aqui falou sobre. Alguém falou que trabalhar com questão multidisciplinar. Maravilhoso isso aqui. Por quê? Quando você tem uma equipe com você, não se distancie dela, não. Conversa com ela, principalmente psicólogos e teóricos. Não descartando as outras, tá? Mas por quê? Os teóricos vão te fornecer muitas informações ali necessárias para uma autonomia, com as ABDs e tudo mais. E pontos importantes que talvez a nossa área da musicoterapia, não consiga expor de forma muito exata, porque não é a nossa área. Eu não sei se o César está aí ainda, é um TO que eu tenho um paciente em comum, e quando a gente conversa, eu paro e só escuto, porque eu contribuo com as informações do meu paciente também, mas é porque ele me traz informações necessárias para eu poder trabalhar de forma adequada. E tem limites, tá? Tem coisas que a musicoterapia o musicoterapeuta não precisa entrar. Não precisa porque não é da alçada dele. Ele precisa respeitar o limite, ó. Tô terminando a pós-musicoterapia, tô com adolescente que não toma banho. Ah, tá, assim, ó. Tô com adolescente que não toma banho sozinho. Você acha que o musicoterapeuta tem a ver com isso? Se tá com um TO, conversa com o TO para ele te orientar o que fazer. Talvez ele fale assim, ó, nem se meta. Bode fraude, não se meta. Só contribua. Tá com fralda? Tá fazendo desfraude? Então, quando ele for para sua sessão, orienta a família a levar mais muda de roupa, não ficar botando fralda nele. Vai ter um momento ali de realmente ele fazer o xixi, o cocô, mas ele está no momento de desfralda. Respeita o TO, respeita o profissional que está ali na sua equipe. Ah, o psicólogo te deu essa... Pega essa orientação do profissional e atenda isso. Trabalha para contribuir. Você não trabalhar para contribuir com outro profissional, não adianta. Professores que estão aqui, procurem conversar com os terapeutas dos alunos de vocês. Ah, meus alunos não têm diagnóstico, tal. Procurem saber lidar com eles, procurando conversar com a família. Como professor, que atuou na sala de aula por muito tempo, eu sempre tive essa preocupação de conversar com a coordenação, de conversar com a família, para poder realmente conhecer cada aluno dentro da sala de aula. Eu conheci cada perfil de cada aluno. Talvez isso me facilitou bastante na época que eu estava fazendo licenciatura e tudo mais. Depois eu fiz a transição para musicoterapia, na formação. Por isso que facilitou demais, porque eu já tinha esse aspecto de querer conhecer o perfil daquele indivíduo que eu estou trabalhando ali. Então, por isso que é importante. Beleza? Se não tem mais dúvida, eu vou fazer um encerramento aqui. Foi um prazer enorme conhecer vocês. Vou deixar essa live salva aqui. Para quem é aluno PME,